Salve galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre processo de eletrização por indução, alguns conceitos fundamentais como poder de pontas, aterramento, ideia de raio. Então vamos lá. Poder de pontas, o que seria esse tal de poder de pontas? Não tem segredo nenhum. As cargas tendem a se acumular onde tem pontas. As cargas, independente de positivo ou negativo, elas gostam das pontas, certo? Um exemplo fundamental para você não esquecer isso é o para-raios. O para-raio, o que tem o para-raio? Ele tem uma ponta para cima e várias pontas laterais. Por que isso? Porque o raio nada mais é do que uma carga elétrica, um fluxo de elétrons. Então, quando a gente tem esse para-raio, essa ponta bem grande de metal, essa carga do raio vai preferencialmente atingir aquele ponto, porque ela gosta das pontas, certo? Outro conceito fundamental, além do poder de pontas, a eletrização das nuvens. Elas acontecem basicamente por um processo de atrito entre duas massas de ar distintas. Uma massa fria, como ela é mais densa, ela tende a descer, a se acumular embaixo. E a massa de ar quente, como ela é mais quente, ela tende a subir. Certo? Muitas vezes essa massa de ar fria, ela tem também uma carga bem elevada de água. Essa diferença entre as propriedades atômicas, inclusive envolvendo a temperatura, favorecem a eletrização por atrito, embora bem pequena, demore bastante para esse fluxo acontecer. Certo? Quando a eletrização atinge quantias, olha só para a parte de cima, esquece o chão. Quando ela atinge quantias de eletrização suficientes, negativas, a parte de baixo é sempre negativa, a parte de cima do ar que vai ficar positiva, para que aconteçam essas descargas elétricas de raios de cima para baixo, que existem também raios que vão de baixo para cima, mas isso é uma outra história. Então o que acontece aí? A parte de cima fica eletrizada e o chão atua como um grande armazenamento. Imaginem um chão como se fosse um corpo só. Ele é um corpo só, é um corpo muito grande. Então ele tem infinitas cargas positivas e infinitas cargas negativas. Assim, é possível que aquela nuvem eletrizada negativamente, quando ela chega perto do chão, ela vai fazer com que as cargas opostas, ou seja, se a nuvem é negativa, as cargas positivas subam a parte mais elevada da Terra. Então elas vão ficar ali na parte de cima. Aí acaba acontecendo o quê? Nós vamos estudar isso mais pra frente, mas isso se chama campo elétrico uniforme. E isso produz uma diferença potencial que é capaz de produzir um fluxo de eletricidade. Ou seja, essa abundância elétrica daqui de cima vai fazer com que aconteça uma descarga elétrica muito elevada, que nada mais é do que elétron em movimento. Então aí, esse símbolo é o símbolo de aterramento. Veja bem, dentro em cima de um prédio tem um para-raios pontiagudo, porque poder de pontas. E esse fio está ligado até o chão, porque o chão é um grande armazenador de cargas. Então, veja bem, aqui está positivo, mas correto seria negativo, mas enfim, o que vai acontecer? A descarga elétrica vai até esse para-raios, então vai até o chão, esse fio está aterrado, não está perto da superfície, então não tem problema nenhum, não vai atingir ninguém pela descarga elétrica. Claro que vai ter que isolar esse fio, ele não vai ficar assim exposto. Então, conceitos que a gente viu por enquanto. Poder de pontas, Terra é um grande armazenamento de cargas e vimos o conceito de raio. Diferença de trovão e raio, então. O para-raios, ele não para trovão, porque o trovão, ele é o som, certo? Então, o que acontece aí?
Tem aí uma charge pra gente pensar. Pikachu use choque do trovão agora. E o Pikachu, muito esperto, muito físico, muito estudioso, falou que trovão é apenas barulho. O que dá o choque é o raio para caçar pokémons. Pare de caçar pokémons e volte a estudar. Certo? Agora vamos pensar no processo de eletrização por indução. Imagina que eu tenho, sei lá, essa poderosa caneta saltitante, ela está eletrizada. Tanto faz, positivo ou negativo, ela tem uma certa carga. Eu vou aproximar ela dessa lanternona aqui, certo? Eu vou aproximar perto da lanterna. O que vai acontecer? Ela está positiva, digamos que ela está positiva, negativa vai ser negativa, ela vai chegar perto, ela não vai encostar. Então, essa lanterna está neutra, as cargas opostas ao negativo, elas vão chegar o mais perto possível que puder, ou seja, elas vêm para esse lado aqui. E as cargas negativas, negativo não gosta de negativo, então elas vão fugir para a parte da frente da lanterna. Tranquilo? Esse é o primeiro processo para acontecer a eletrização por indução. Assim que vai começar. Veja, o bastão negativo se aproxima da esfera que está neutra, inicialmente neutra. Então, as cargas positivas, elas estão ali procurando o pretendente, procurando o par ideal. Então, elas vêm até aqui para dar uma boa olhada nas cargas negativas que se aproximaram. Já as cargas negativas, elas são repelidas, então elas vão para o mais longe possível. Quando essa pessoa coloca a mão na esfera, antes de desfazer essa interação, as cargas negativas, claro, elas vão fugir, porque existe um lugar mais longe ainda, que é no chão. Então essas cargas vão fugir. Ainda está aqui perto. Aí depois o que ele faz? Ele afasta novamente, só que agora não tem mais elétrons, tem apenas os prótons. Então o que vai acontecer? Esse corpo, depois que eu afastar, vai ficar positivo. Beleza? Essa é a eletrização por indução utilizando o aterramento. Essa pessoa aqui, ela está funcionando com o seu dedinho ali, está funcionando como fio terra. Certo? Outro exemplo ali, outra imagem, sobre eletrização por indução. Veja, temos uma carga, uma esfera que está neutra. Essa esfera, pergunto para vocês, ela tem carga? Ela tem elétrons e tem prótons? Claro que tem! Claro que tem! Só que ele não tem mais e nem menos porque a quantia de prótons e de elétrons é igual. A quantia é igual. No momento que eu aproximo essa outra esfera, que já está inicialmente eletrizada, o que vai acontecer? Olha aí, o que vai acontecer? As cargas negativas dessa esfera vão chegar o mais perto possível. Elas vêm dessa borda. Só que perceba, não tem contato. Não tem contato, é uma eletrização por indução. Esse cabo aqui é só para mostrar que elas não têm contato com o chão, tá? Isso aqui é um isolante, tá? Como se elas estivessem flutuando. Então elas vêm até aqui. E as positivas, positivo não gosta de positivo, elas vão fugir, vão o mais longe possível. Aí no momento que eu ligo essa esfera até o chão, o que vai acontecer? Os positivos, eles vão querer ficar o mais longe possível. Só que os positivos não conseguem. Os positivos não conseguem porque eles são gorduchos, eles são grandes, eles são prótons. Eles têm a massa muito maior do que os elétrons, eles ficam lá no núcleo. Mas elétrons do chão vão conseguir subir para vir namorar esses prótons que estão aqui sobrando. Certo? Então, no momento primeiro eu tenho que desfazer o aterramento, certo? Desfiz o aterramento. O que vai ter aí? Vai ter, sei lá, essas cargas que subiram, mas essas aqui vai dar, sei lá, umas 14, 15, 16, 17. 17 negativo. E aqui tem 7 positivo. Ou seja, tem 10 negativo a mais aqui.
Aí eu desfiz esse aterramento. Como que elas vão voltar? Não vão voltar mais, vão ficar ali. Então vai ter 10 negativos a mais. Aí eu posso afastar isso aqui, posso fazer o que eu quiser com isso aqui, que os negativos vão continuar ali. Então essa é a eletrização por indução. Tá aí para vocês os conceitos que a gente viu até agora. Poder de pontas, a Terra como um armazém de cargas, como funcionam os raios, como funciona o aterramento e a eletrização por indução. Muito conceito, mas fiquem tranquilos, dá mais uma olhada se precisar, isso aí vai ficar bem de boa, tá? Por que a gente fala que é uma eletrização por indução com aterramento? Porque existe uma que é sem aterramento, claro. Lembra na eletrização por contato que quando eu encosto dois corpos, eles vão ter um somatório de cargas. O somatório de cargas pode ser zero? Pode. O somatório pode ser zero. Imagina que eu tenho um corpo que tem 3 de carga, o outro que tem 3 negativo. Qual que é o somatório? Vai ser zero. Tá? Porque ele vai ter 3 prótons e 3 elétrons. Beleza? Olha para isso aqui. Isso aqui são dois corpos em contato. Eles estão atuando como se fosse um corpo só ao anterior. No momento que eu trago um terceiro corpo, ele não vai encostar, tá? Ele vai ficar distante aí. Não precisa ser uma barra, pode ser uma esfera, tanto faz o que vai ser. Pode ser até um pano. Imagina que eu estou levando um pano, esse pano está com uma carga, tá? O que vai acontecer? Veja, é positivo. Então ele vai chamar os negativinhos para vir ali dar uma olhadinha nesses positivinhos, porque eles fazem o date, eles fazem o par. Agora, os positivos, meu irmão, eles vão fugir, né? Agora, olha aí. Tá vendo que esses negativos, qual que é o lugar mais perto possível, essas duas esferas, qual que é o lugar mais perto possível da placa? É bem na beirada da esfera de cá. E qual que é o lugar mais distante? Bem na beirada da esfera de lá. Mantendo isso aqui, o que eu faço? Eu separo o contato entre esses dois. Eu separo o contato. Então, eu posso fazer o que eu quiser com aquela outra coisa lá, que essas duas já vão estar eletrizadas. Assim que funciona. Assim que funciona. Então, veja, a eletrização por indução, se você não faz alguma outra coisa, ela não faz eletrização permanente. O que ela faz é puxar as cargas até um pouco mais perto. Aí você tem que fazer duas coisas. Ou você aterra para tirar aquelas cargas que querem fugir, ou então você faz esse método aqui sim, aterramento, que precisa ser dois corpos em contato, como se fosse um corpo só. Beleza? Mandem as dúvidas de vocês, eu espero mesmo que vocês tenham dúvida, porque é uma aula teórica, costuma ser um pouco mais fácil de encontrar as dúvidas. Assistam a aula de novo se necessário, vai estar tudo anotado no material, então façam a leitura dele e até a próxima, gente, valeu!